nossos direitos. Oferecimento Sindecom, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Capanema e Região. Mais uma vez aqui pela TV Amazônia, o quadro Nossos Direitos. Nesta quinta-feira, nenhum assunto específico. Nós vamos responder as perguntas do telespectador, afinal de contas elas vêm se acumulando já há algumas semanas. As pessoas vêm ligando. Obrigado pela sua participação, por estar enviando perguntas ao quadro Nossos Direitos aqui na TV Amazônia, diretamente para o Paulo Hermes, doutor Paulo Hermes, e também para a nossa equipe. Mais uma vez, boa noite, Paulo. Boa noite, Clécio. Boa noite você em casa. Prazer grande estar aqui com vocês. Eu espero responder hoje as perguntas, eu espero que você em casa fique atento. São perguntas que influenciam a sua vida, no seu trabalho. Eu acho que você deve prestar atenção, porque um dia você pode ter um problema a ser resolvido e você agora vai saber as respostas para essas dúvidas. A maioria das perguntas são relacionadas à situação trabalhista. A primeira, como proceder caso o empregado abandone o emprego? Olha, as perguntas estão realmente muito relacionadas à questão trabalhista, mas Capanema tem um problema muito grave. Toda a região tem um problema muito grave. O desrespeito à legislação trabalhista em toda a nossa região é um problema muito grave. Então é por isso que essas perguntas têm vindo com mais força e eu tenho muita satisfação em responder. É uma área que eu gosto muito do direito, minha área preferida. Então, vamos lá, qual foi a pergunta? Como proceder se o empregado abandonar o emprego? Veja bem, se o trabalhador abandonar o emprego, o patrão tem que fazer, chamá-lo, tem que fazer o chamado, pode mandar uma carta por AR, Se não conseguir encontrar o trabalhador, você pode fazer uma publicação num jornal de grande circulação. Se o trabalhador não comparecer em 30 dias, aí você pode sim entrar com uma ação na justiça, de consignação, alegando aí a justa causa do trabalhador. Você demite ele por justa causa e entra com uma ação de consignação depositando o valor em juízo. Carteira de trabalho. Qual é o prazo que o empregador tem para devolver a carteira ao empregado que tomou para algumas anotações? Isso é normal, acontece sempre. Sim. Qual é o prazo? Olha, geralmente, o que a gente vê muito na prática, trabalhando nessa área, é que o patrão pega a carteira do trabalhador e fica com a carteira do trabalhador e nunca mais devolve, Muitas vezes o trabalhador nem sabe se está com a carteira assinada ou não, se o seu contrato existe ou não. O correto é o patrão pegar a carteira e com 48 horas devolvê-la com as anotações ao trabalhador. Tá? Lembrando que se você foi contratado hoje, a sua carteira tem que ser assinada hoje, não é daqui a um mês, 2 meses ou 3 meses. Mesmo o contrato de experiência, ele tem que estar anotado na carteira. Tá? Não existe experiência e só depois da experiência que vai anotar a carteira. Não. Até mesmo o contrato de experiência é com assinatura na carteira. Mas, só para ressaltar, o prazo é de 48 horas. Tá? Quando é que a carteira deve ser utilizada? Bom, a carteira pode ser requerida pelo patrão para fazer as anotações, primeiro, do contrato, do começo ou do fim do contrato. Sempre que tiver férias, conceder férias, ele vai fazer a anotação de férias. Quando tiver aumento de salário, quando for o salário mínimo, for o salário específico de determinada categoria, vai se anotar ali a evolução salarial, E quando houver uma mudança, eventualmente, da função do trabalhador dentro da empresa. Então, esses são os motivos práticos para que a pessoa para que o patrão possa requerer a carteira do trabalhador. Sabe que tem algumas restrições ainda, infelizmente, em algumas empresas, quanto à contratação de mulheres, principalmente devido à gravidez. Uma pergunta, a funcionária é obrigada a contar que está grávida para o chefe? Como deve ser a formalização disso com a empresa? Olha, a relação entre patrão e empregado, acima de tudo, deve ser uma relação de lealdade, uma relação de amizade, porque afinal não tem motivos para um ter discórdia com o outro. Claro, é obrigação do trabalhador manter seu patrão sempre informado do seu endereço, dos seus dados pessoais, sempre atualizar o seu patrão. E nesse caso da gravidez, é mais importante ainda, Então você sempre faça um comunicado, se não for verbal, você faça um comunicado por escrito, apresente, se requerido for, os exames. Acho que isso não gera constrangimento nenhum. E manter o patrão informado não gera problema também nenhum. Se a mulher ficar grávida durante o período de experiência dela na empresa, como é que fica essa situação?
Veja bem, Clédio, o Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, já decidiu várias vezes, tanto que virou uma súmula, já decidiu várias vezes que, mesmo estando no contrato de experiência, a funcionária que engravida, ela acaba ganhando a estabilidade, né, gravídica, o contrato dela se estendendo até o fim da gravidez. Então ele não vai acabar no prazo que ficou previamente descrito, ele vai continuar até que termine a estabilidade gravídica de 15 meses. Né? Gravidez é sempre muito complicada. Uma pergunta aqui: se a gestante sofrer um aborto espontâneo, perder o filho, quais são os direitos que ela tem? Olha, a situação é a seguinte: primeiro, ela vai até o médico, vai fazer os exames. Se houver a necessidade dela ficar afastada do trabalho, né, como a gente sabe, pode ter o afastamento de até 15 dias remunerado pelo patrão. Tá? Se o afastamento que o médico der, se o atestado que o médico der em decorrência desse aborto, vai funcionar como uma doença normal. E aí a pessoa pode ser encaminhada para o INSS, e no INSS, se for o caso, vai receber o auxílio-doença. Né? Em caso de gravidez de alto risco, mais uma pergunta. A gente falou que não ia ter um tema específico, mas parece que o tema é gravidez do trabalho. Ainda bem que as perguntas que organizou, elas vieram na sequência. No caso de uma gravidez de alto risco, se o médico recomendar repouso absoluto, o que é que acontece? Ela continua tendo estabilidade no emprego? Fica a estabilidade gravídica, mas aí, se o médico passa um atestado dizendo que a gravidez é de risco, ela fica, se o afastamento da empresa for superior a 15 dias, aí ela vai ser encaminhada para o INSS normalmente. Normalmente o INSS vai poder conceder o benefício a ela. Se for o afastamento sempre inferior a 15 dias, né, aí a empresa vai ter que suportar esse afastamento temporário também do seu funcionário. Mais uma vez, obrigado, doutor Paulo, pela sua presença. Gostaria mais ou menos de agradecer ao DR que o pessoal está pedindo também, lá no escritório principalmente. Perguntas, na maioria das perguntas no programa de hoje relacionadas à gravidez. Mais uma vez agradecer a tua presença. Te agradeço novamente. Estamos aí na semana da Copa das Confederações. O nosso povo está aí na rua comemorando, brincando, se divertindo. Mas a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência de que a gente deve não só pensar no lazer, na diversão, nos jogos de futebol, mas a gente deve pensar no nosso compromisso com o nosso país, né? Com nossos vizinhos, com as pessoas da nossa cidade, com o nosso trabalhador e o trabalhador com o seu patrão. Todos nós temos que viver em harmonia para que o nosso país possa crescer, sem discórdias e unido. E eu fico muito feliz de estar aqui ajudando as pessoas em casa, respondendo as perguntas quando feitas. E você em casa, se tiver dúvida, não se esqueça de entrar em contato comigo, ou por telefone ou por mensagem. O número você já conhece, é o 8010-8688, ou por e-mail, pauloapermes@hotmail.com. Tá? É com muito prazer e satisfação que eu vou responder para você em casa. Boa noite. Mais uma vez, obrigado mais uma vez pela sua participação. Pode continuar enviando perguntas que nós vamos responder a todos os seus questionamentos. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já para finalizar a edição desta quinta-feira do Telejornal Notícias 13. Não sai daí que é só um minutinho. Nossos direitos. Oferecimento Sindecom, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Capanema e Região.